Eles vão assistir, né? Boa noite, Carlos. Chama lá o Carlos. Tá. Boa noite, meu querido. Tudo bom? Tudo bom, Eduardo? Tudo na paz. Tá me ouvindo bem? Oh, graças a Deus está tudo direitinho. Você está me vendo bem? Pronto. Tô vendo. Tá Tá cortando? tudo tranquilo aqui. Tá, né? Tá preparado Tá. para a noite de hoje? Então, vou contar com sua generosidade. Você faz a introdução, você fala dos 39 anos e a gente divide e aí eu dou Essa é perreio. Hoje segmento. eu tenho um reforço. Hoje eu tenho um Oi? reforço bom. Hoje eu Tem? tenho um reforço bom, Sim. né? Esperando o pessoal entrar aí. Não tá cortando minha. Tá dando para me ver bem, né? Não, cortou um pouquinho da cabeça, mas tem que baixar um pouquinho. Tá? Baixa mais. Pronto, agora aí. Pronto. Se puder baixar mais um Tá bom. pouquinho, É porque tem que distanciar. é porque tá muito. Tá bom. Ah, bom, é verdade. Tá cortando a testa, mas tá bom. Vamos. Depois eu Fala aí, ajeito qual é, direitinho. qual é... Vai cortar, vai cortar Ah, minha sim! cabeça, mas, É uma alegria imensa. Fico muito né? feliz de vê-la. A sua presença é inspiradora. E me sinto muito feliz de poder. Estamos juntos nesta noite. Muito feliz mesmo. É, eu estava pensando, né? Ela A me ouviu? gente tá sim, Escutando. tá bem, ela escuta bem, meu filho. Nem se aperreie, viu? Ah, ótimo. Entende bem, fala bem, come bem, não tem problema nenhum Ótimo. com ela, Muito bom. né? Então, Esperando aí um pouco mais o pessoal entrar aí a nossa live, é, agradecendo já a todos, né, pelo 39 anos de União Espírita Jaboatuense. Hoje nós estamos fazendo a nossa última live de comemoração, né, do mês de julho. Né? Então, a gente sabe que nos anos passados, esse dia era muito importante, que a gente tinha o nosso bolinho, né? Que a isso. gente confraternizava depois, mas não tem problema não, porque fica, não essa lembrança boa, não é, de que a gente depois comemorava comendo, não é, degustando aquele bolo maravilhoso de sempre, mas agora fica, não é, virtualmente, vamos dizer assim, não vamos deixar de se esquecer nunca dessa maravilha. Então a gente está dando início à live da noite de hoje, uma das fundadoras da casa, não é? Minha mãe, né, Neuza Caldas, e hoje vai. Ela está meio tímida para falar, viu? Ela disse: não, mas vamos esquecer de tanta coisa, mas não tem problema não, porque a gente compreende, mas ela tem É, a cabeça tão boa que eu tenho certeza que, não é? Ela disse: não puxe muito de mim, não, não é? eu Mas eu fico, sei que fico muito feliz com isso e quero dizer que esse bolo é espiritual, né? Esse banquete espiritual que nós recebemos nesta noite. Não tem aquele bolo de trigo, açúcar, né? Materialmente falando, mas cada um de nós receberá, né? Pelo bálsamo da espiritualidade, Jorge e seus prepostos, um pouquinho desse bálsamo divino, como verdadeiras pétalas de rosas perfumada que cai sobre nós nesta noite, rogando sempre a assistência do alto. É dentro desse clima de 39 anos de consolação que ele se faz presente em cada lar,
em cada um que ouve essas singelas palavras, nossa, minha e de Eduardo, com a presença dos mentores espirituais, abençoando, iluminando nossas consciências para o verdadeiro sentido da vida, de amar e servir ao meio Nazareno. Bom, Pronto, Eduardo. então a Pode gente iniciando, vamos, né? Eu vou vou mexer um pouco aqui na câmera, tá? Fique à vontade. Tá melhor para ela. Eu vou sumir, mas não tem problema não. Bom, mãe, a senhora poderia falar um pouco da fundação da Unesco? Meus irmãos, meus amigos, principalmente da UNEG, alguns que estão me escutando, que é um prazer imenso de agradecer a Deus, primeiramente, da UNEG, Seara bendita, que consola. Então, nós só temos agora de agradecer a Deus. Está emocionada? Pode falar. Nós vamos tentar falar de algo que sempre me atraiu, fora da caridade, não há salvação. Palavras de Jesus que ficam gravadas na acústica da nossa alma. Sabemos da responsabilidade que temos adentrando-se a caridade, porque essa grande virtude do amor que controla o nosso cérebro, o nosso espírito, para que possamos trabalhar na estrada redentora do Meigo Rabi, da Galileia. Poucas palavras, queridos irmãos. Mas, Carlos, eu tenho de dizer algo sobre você. A primeira vez que você chegou na UNEG, era uma luz, era uma atração tão grande com aquele jovem que ia começar na UNEG a conhecer a doutrina dos espíritos. E Kardec, quantos livros maravilhosos nós estudamos quando queremos nos adentrar à doutrina que controla as nossas emoções. A maioria das vezes nós, como seres humanos ainda, espíritos ainda, resgatando dívidas, então, através da dor, então eu alcancei a plenitude da doutrina espírita. Quantos conhecimentos magnânicos. E esse jovem, eu o aconselhei, ou eu falei sobre uma prece que ele tinha feito, foi uma coisa maravilhosa. Eu não sei, foi uma luz maravilhosa até no momento em que ele saiu da tribuna. Que Deus te abençoe, viu, Carlos? E a fundação, vamos parabenizá-la nessa noite, porque foi onde nós encontramos a dor e o sofrimento. Ali nós entramos doentes e saímos felizes, não curados, porque nós ainda estamos participando deste plano terráqueo. Que Deus abençoe a UNEG e que vocês continuem apoiando esses jovens que vêm querendo, como eu era jovem, a ser espírita. E a união é que vai fazer a força suprema para você, para meu filho Eduardo, para que vocês dois sempre estejam juntos e unidos, porque vocês têm uma aprovação. Vocês também têm que chegar ainda mais perto da doutrina. Estão bem, estão de parabéns, está certo. Mas ainda tem tanta coisa, ainda, Carlos, para aprender. Nós somos alunos desse mestre amado. Que Deus te abençoe e a todos.
Eu não tenho palavras de agradecer, só a gratidão. Só lhe digo uma coisa. Naquele dia, a chama dos espíritos amigos nos envolvia num calor fraterno extraordinário. Trazia-nos a luz em forma dos espíritos nobres que nos acolhiam, numa condição ainda de aprendiz, mas numa prece sincera, onde o coração fala, Deus fala por nós. E assim, naquele dia, senti o amor que jorrava por essa casa abençoada que me deu guarida esses anos todos e que verdadeiramente me tornou melhor, que me deu paz, me trouxe luz para que eu pudesse somar e dividir com todos aqueles que sofrem, que estão sem rumo, à toa, para todos aqueles que nos pedem a prece e que nos roga o bálsamo lenitivo do amor divino. Só assim estamos juntos. Agradeço de coração essa lembrança que me emociona o espírito, porque a chama desses espíritos estão conosco nesta noite gloriosa de paz, de esperança e de muita consolação. Bom, a gente está dando início agora, vamos fazer a nossa prece de início, de comemoração, muitas emoções, está nos rondando nesse momento, né? Um agradecimento enorme. Então, vamos fechar nossos olhos nesse momento, aproveitar essa energia benéfica de fundadores que fundaram a União Espírita Jaboatomense, e nesse momento eu tenho certeza que está a vibrar junto conosco e até bater palmas, porque continuaremos com o trabalho que foi nos dado. Então, que elevemos o nosso pensamento ao Deus, Criador de todas as coisas, a não pedir, mas agradecer. Agradecer pela oportunidade de nos ter concedido uma casa tão grandiosa que nos abriga, que nos esclarece. Agradecemos a todos os fundadores, agradecemos a todos aqueles que passaram pela nossa instituição, que tiveram a parcela de colaboração. Obrigado, Pai. Obrigado pelo mentor espiritual Jorge, por sempre estar a nos orientar, a nos mostrar o caminho que temos a seguir. Que a paz de Deus, que a paz do Cristo possa estar sempre presente conosco, hoje, agora e para todos. Assim seja. Bom, meus irmãos, depois da prece, hoje com o tema encerramento, o Consolador prometido, aquele Consolador que o Cristo prometeu quando ele estava na Santa Ceia e fazia a sua palestra para os seus discípulos, e ele dizia a eles que iria enviar o Consolador prometido. Então, ele nos envia a doutrina espírita, que nos esclarece, que nos conforta e que nos consola. Então, eu vou deixar que o nosso irmão ele possa explanar, tão bem como ele explana, sobre esse momento tão importante para todos nós, que é a vinda do Consolador prometido, através da doutrina espírita. Carlos, contigo a palavra. Eu sei que a emoção nos tomou nesse momento, mas tenho certeza que os bons espíritos estão nesse momento a nos incluir e nos emanar de pensamentos, de lembranças boas. Fique à vontade, meu irmão. Caríssimos irmãos e amigos, que o bom Deus nos abençoe. Eu vou fazer um breve introito desse amor do Cristo de Deus para conosco e para o nosso planeta. O Consolador prometido.
Vamos falar um pouquinho da formação da terra para ser o nosso lar e trazer o Consolador prometido a todos os perdidos, sem esperança, sem consolação, os deserdados, os extraimados, o que sofre afasia, os sem rumo, à toa, o excelso Nazareno. Organiza e prepara os emissários para realizar na terra as tarefas sacrossantas, com finalidade de preparar a terra para receber os espíritos errantes, com um propósito sublime de sublimação de nossas aflições e reparação dos nossos erros. Mas antes, vamos fazer uma pequena introito novamente sobre a gênese planetária. Quando a Terra, o orbe terrestre, se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico, ou seja, a origem do universo, e os pródomos, a origem da vida, né? Na matéria em ignição. A Terra, uma bola de fogo incandescente que foi resfriada e aquecida várias vezes. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor Jesus à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Com as palavras sábia e compassiva, Jesus exortou as almas desventuradas à edificação da consciência do cumprimento dos deveres de solidariedade, de amor, no esforço regenerador de si mesmas. Assim se inicia um novo ciclo na evolução humana, através do Consolador prometido. 18 séculos depois do Cristo, após a sua vinda de Jesus, é revelado o Consolador prometido. Assim, quando as revoluções como eclodiram o mundo, a descoberta da química, a física, da matemática, a biologia, quando o homem já entendia os princípios básicos e elementares da astronomia, através dos vários cientistas, de várias pessoas que naquele momento já estavam preparados. Surgiu a Revolução Cultural, o Iluminismo, a Revolução Industrial, a máquina a vapor, para que pudesse compreender o sentido desse Consolador prometido que Jesus diz. E assim ele nos exorta e diz o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não conhece, e ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o meu Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Isso está em João, no capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Nessas palavras, Jesus nos mostra bem claro, né, a ideia que dirigia a toda a humanidade. Ele não estava falando naquele momento para aquele grupo lá pequeno, não, mas para toda a humanidade, para todos os tempos, ou seja, para toda imortalidade, demonstrando que conhecia o futuro e as nossas necessidades. Por isso que é tão atual as palavras de Jesus. E esse Consolador tão grandioso sabia que somente o amor a ele impulsionaria os seus discípulos a prosseguirem na divulgação de seus ensinos através da palavra, do exemplo. Por isso se diz: se me amais, guarda os meus mandamentos. Na mente, no coração e nas ações. Ou seja, guardar na mente
guardar no coração, mas além disso, as ações, a prática, a vivência diária dos seus ensinamentos, das suas lições, do seu amor incondicional para conosco. E eles, os discípulos, o fizeram com tanto amor que seus ensinos não se perderam, chegando até nós hoje, percebidos com mais clareza e permanece para sempre conosco. Em pleno século XXI, quantas são necessárias as palavras de Jesus? Mas no item 4 do mesmo capítulo, do Evangelho, no capítulo 6, o Consolador Prometido, ele diz o seguinte. Aí Allan Kardec escreve muito bem, Allan Kardec diz, apresenta o Espiritismo como sendo esse Consolador prometido por Jesus, consoantes as revelações dos Espíritos, com argumentos comprobatórios. Porque o homem já estudado, já descobriu a ciência, a física, a química e a astronomia, ia dar comprovação às palavras de Jesus. E o Espiritismo trouxe isso com ele, dizendo que Jesus, como Jesus prometeu, ele, o outro Consolador, que é o Espírito da Verdade, que viria mais tarde, quando a humanidade estivesse mais desenvolvida, mais amadurecida, para conhecê-lo. Esse outro ensinaria todas as coisas e faria os homens lembrar-se de tudo que ele ensinara. Ora, para que pudéssemos ver, porque Jesus não podia e não pôde falar tudo, porque o homem naquela época era muita ignorância do conhecimento, não tinha conhecimento nenhum. Então, para poder falar da teoria da relatividade, falar da reencarnação, falar de muitas moradas na casa do Pai, né? Para falar de todo esse conjunto, a ciência tinha que estar bem adiantada para a compreensão de suas palavras. Como seria esse outro Consolador? Né? Como ele poderia falar? Porque Jesus não falou tudo devido à falta de conhecimento do povo naquela época. Né? Esse outro Consolador viria para ensinar todas as coisas, porque Jesus não pudera falar, ensinar tudo e falar com mais clareza. Como ele poderia falar se naquela época não existia química, física, nada? Simplesmente a física, a alquimia, a física iniciante. Não daria para Jesus se aprofundar. Ele falava por parábolas, dando a ela o sentido prático do povo daquela época, naquela mesma condição. E se os faria dos homens lembrasse de tudo que ele havia dito, só pode significar que muitos dos seus ensinamentos seriam esquecidos, mal compreendidos ou adulterados. O Espiritismo, vindo na segunda metade do século XIX, né, quando a ciência estabelecera a ciência espírita, Allan Kardec obrigou os mais famosos cientistas do século XIX a pôr de lado as suas preocupações com a matéria para descobrir e provar a existência dos espíritos, né? Como aconteceu com o Sir William Crookes, né? O estado da teoria radiante, Alexander Kazakov, Frederico Zohner, em outros, em nosso século, podemos citar também Heine, MC McDougall, a desenvolver na parapsicologia as suas pesquisas vitoriosas em todo o mundo. O José Herculano Pires tem um livro chamado Parapsicologia, Hoje e Amanhã, e vem falar das doenças parapsicológicas onde não há uma patologia. Aí a razão desse Consolador prometido. Porque uma mente extrafísica, os espíritos, através do processo obsessivo, usando da influência, fazia com que aquelas criaturas sofriam desesperadamente e sem nenhuma condição, né, de conhecimento e de entendimento. Falando de Jesus, o lunático, o jovem lunático, caía no fogo e caía na água. E Jesus chama aquele espírito à realidade e o jovem fica bom. O uso da razão, né, na aceitação das verdades possíveis, após uma explosão da mediunidade, trazendo para o mundo a revelação
dos espíritos, né? A maior força da inteligência, né? Da natureza, os espíritos. Assim, comprovada por métodos científicos, aceitas pelo raciocínio e pela lógica dos fatos. É esse o Consolador prometido. O Espírito da Verdade, ele preside todo esse acontecimento conforme, né, a promessa de Jesus. Surgiu assim a ciência espírita que investiga e torna possível a clareza, a existência do mundo espiritual, seus habitantes e a filosofia espírita, explicando quem somos, de onde viemos e o que aqui fazemos, para onde vamos, desaguando nossa descoberta na moral cristã. As nossas descobertas na moral cristã, levando o homem a um sentimento religioso de amor a Deus e ao próximo. Esse amor absoluto que Jesus nos ensina e nos convida a amar a Deus e ao próximo. Então, todos os ensinos de Jesus podendo ser comprovados de forma racional, né? E Kardec é muito sábio, né? Que ele diz assim, que a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. E assim, essa forma racional torna-se claros, demonstrando se constituírem no ideal a ser atingido pela humanidade, conforme asseverou Jesus, o seu caminho, asseverou Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, pela vivência da prática dos seus ensinos, e não pelo rótulo religioso ou filosófico. Não tem valor. O valor é de que as suas ações sejam praticadas. A benevolência, o amor e o perdão. Veja, vamos fazer um paralelo aqui ao Chico Xavier. Qual o título que ele tinha? Qual o rótulo que ele tinha? Nenhum. Nem religioso, nem filosófico, nem de universidade. Mas é o homem que melhor sintetizou as palavras do Cristo, porque ele vivenciou na prática. E o Espiritismo nos demonstra isso para nós. Como e por que devemos nos transformar em melhores pessoas? Através dessa vivência sintetizada no amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ensinos esses não mais aceitos pela fé cega, mas pela razão e sensibilidade, pela lógica, pelo sentimento, para que o homem possa realizar o seu desenvolvimento espiritual. Por isso, Kardec escreve: o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e alegoria. Levanta o véu que foi propositalmente lançado sobre certos mistérios e vem, por fim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos que sofrem, ao dar uma causa justa, um objetivo útil a todas as dores. Né? Vem nos trazer o amor que a gente deve ter. E o Espiritismo vem também explicar porque, como bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Demonstra que a causa das aflições está nas infligências das leis divinas, feitas pelos homens, levando-os a consolarem-se com a justiça de Deus. E a gente pode compreender, não é? E que lhes dá a oportunidade de, com as consequências das nossas faltas, repararem as mesmas e corrigirem as imperfeições internas que deram origem a elas, levando a nós, homens, a
verem essas oportunidades de quitação, lei e do crescimento espiritual os levará ao determinado divino, que é ser perfeito e feliz. O Espiritismo nos dá essa fé inabalável no futuro. E a dúvida pungente não tem mais lugar na nossa alma. Fazemos as coisas do alto. A importância das vicissitudes terrenas se deve e se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca a perspectiva da felicidade que ele espera. Dá a paciência, a resignação e a coragem até o fim do caminho. A meta, a perfeição, é uma meta. E para isso, temos a imortalidade. Porque se não tivéssemos a imortalidade da alma, como atingir essa meta? A meta é essa, é seguir Jesus rumo à perfeição, buscando a felicidade que a gente tem, enfim. Porque muitos afirmam a felicidade não é deste mundo. E se diz que não tem felicidade na Terra. Tem. A felicidade do dever cumprido. A felicidade que nos espera, que nos dá a paciência, resignação, coragem, para ir até o fim do caminho, com a certeza. Mas se alguém estiver lendo esse capítulo todo, né? Pode, neste momento, indagar, até perguntar, mas como essa perspectiva de perfeição e felicidade, sempre se esse determinismo divino é tão distante? Ora, sabemos que temos um abismo imenso entre nós e Deus, mas por isso que ele nos deu a eternidade, para a gente alcançar essa plenitude numa felicidade. Jesus era médio de Deus. Mas quantos anos esse espírito vem trabalhando, se dedicando pelo amor ao próximo? Nessa condição, encontramos a felicidade que nos busca, né, o ser divino, para que a felicidade esteja conosco. Aí, o espírito de Veneranda, ela trabalhou 1000 horas ininterruptas para o bem. E quando ela terminou, qual foi o presente maior? Ela encontrou com Jesus. Esse foi o presente dela, né? De trabalho que ela realizou com muito esmero dentro da vivência da prática do amor. Por isso que a perfeição é uma meta a ser atingida. Temos a imortalidade da alma. A perfeição possível ao espírito imortal. É possível, sim. Nós estamos em fase de evolução. Cada reencarnação, cada ciclo tem a oportunidade de um crescimento maior. Não podemos ficar presos ao nosso egoísmo, cruzar os braços nas garras do egoísmo. Aí não iremos a lugar nenhum. O céu ficará muito distante de nós. Não é? Não conseguimos alçar voos maiores porque não aprendemos que Deus nos dá essa grande oportunidade, que é possível, porque somos imortal. Realmente está muito distante de nós, sim, mas por isso mesmo precisamos tê-la como finalidade de ser alcançada através das reencarnações. Por isso que Leon Denis diz, a reencarnação são degraus pelos quais o ser se eleva e progride. A cada existência é um novo ciclo de aprendizado. E quantas existências nós temos? Quantas vivências nós adquirimos? Talvez nós sejamos uns daqueles que jogou pedra no Cristo lá atrás e não queríamos conhecê-lo. Não é? Mas dentro dessa perfeição, a meta de perfeição, de humanização, ela é possível sim. Realmente está distante, mas é possível. Precisamos tê-la como finalidade alcançada através das reencarnações pelo esforço. O esforço, muitas vezes, hercúleo. É aquele esforço que a gente tenta manter a nossa harmonia dentro dos princípios sacrossantos do lar, do amor incondicional.
a fraternidade entre os homens, né? De poder ajudar de todas as formas possível e ter em nós com finalidade, né, maior da vida. Às vezes, um gesto simples de dar um assento para uma gestante, no transporte público, no idoso, auxiliar alguém a atravessar a rua, essas são metas importantes também. Saímos do nosso egoísmo, né? O nosso esforço, e estamos desenvolvendo o potencial maior moral através dos ensinos de Jesus, mais esclarecido hoje pelos princípios espíritas, que abre a oportunidade maior desse crescimento, deste amor incondicional. Né? Nós temos a grande condição de ser misericordioso. Quando a gente escuta aquela notícia na televisão, né? Aquelas notícias ruins, violentas, aí muitas vezes encontra aquela pessoa que foi preso porque cometeu um crime bárbaro. E muitas vezes a gente escuta aquela palavra, tem que ficar preso até morrer para pagar. O outro diz, é uma alma cebosa, tem que morrer. Não, a gente tem que orar, pedir a Deus proteção e o proteja aquele infeliz, porque é nosso irmão. Na escola da vida, interrompeu, ele negligenciou a lei de Deus. E por essa necessidade, né, estamos em fase da felicidade, do dever cumprido, de perceber-se um pouco mais agradável, atencioso aos outros, de pegar-se, né, em flagrante quando as nossas emoções, os nossos sentimentos negativos estão dentro de nós e podemos corrigi-lo antes de serem transformados em ações negativas. Antes que aquele pensamento nos domine, antes que aquele pensamento transforme em ação negativa, nós vamos corrigi-lo. Mas como corrigir? Através do amor, através do perdão, através da bondade, né? De sentir a pena do criminoso e pedir a Deus que o proteja, ao invés de pensar que a pena de morte, ou seja, tem que ter pena de morte. Não. Deve sofrer muito? Não. Dá dor, mas sentir-se preso aos bens terrenos, procurando sempre auxiliar quem precisa. Às vezes, até privando de algo para si, do esforço, das pequeninas renúncias que nós precisamos, né, dentro do lar, em favor do próximo, da tranquilidade do ambiente familiar, de sentir-se contente e feliz ao levantar-se da cama pela manhã, com vontade de abraçar todo mundo, com vontade de abraçar os nossos irmãos, aqueles que sofrem, que estão na rua, nos cárceres, no leprosário, no manicômio. Agradecer a Deus e sentir essa bondade imensa desse amor que possibilita a nossa condição maior no sentido da vida, de olhar para o céu e sentir o calor do sol que emana de lá, seus raios luminosos de grande reflexão, de consolação, os espíritos nobres que o habitam, trazendo para nós a lição maior. Tantas outras, inúmeras situações de alegria, de prazer que podemos desenvolver, sentir o nosso viver, mostrar que já podemos, né, ter um pouquinho dessa felicidade aqui mesmo na Terra. Fazemos-nos pensar que somos capazes de construir essa felicidade. E esse Consolador prometido, a quem o mundo não conhecia, se faz presente tão forte em nós, tão forte, que Jesus mesmo disse explicitamente que ficará convosco por toda a eternidade. É maravilhoso você sentir esse aconchego, sentir que estamos desenvolvendo um amor dentro de nós. Mas podemos dizer assim, a Terra ainda é muito violenta, existem muitas dores. Sim, porque é um planeta de expiação e prova.
Nós somos espírito de terceira ordem, mas não para ser um espírito de terceira ordem. Estamos aqui para desenvolver, para progredir e tornar um bom espírito, né? E fazermos-nos pensar. O pensamento livre, né? De qualquer amarra, de qualquer imperfeição. Ver naquele que está lá, o nosso próximo, é o nosso irmão, que precisa do nosso apoio, que precisa de nós, para que possamos ter sempre a felicidade que devemos alcançar, que devemos conquistar e tornarmos felizes pela sua grandeza, né? Pela sua força que vai nos dar. E aí, dentro dessa grande transformação, ele vem até nós, o Consolador prometido, e diz: eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos um remédio salutar que deve curar a todos os sofredores. Ele nos dá essa grande oportunidade de um crescimento extraordinário em nossas vidas através dos seus ensinamentos, que ele fala: somos meus filhos prediletos. Então ele vem trazer para nós essa grande verdade, que é o amor que ele tem para conosco. Porque desde o processo, né, de construção do planeta, ele já presidia essa construção. E na segunda vez, quando veio para nós, trazer todo esse aparato de amor, que vem nos ensinar a compreender. Em outro momento, ele diz: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Chore, porque a dor presente no jardim das oliveiras, mas que espere, porque os anjos consoladores enxugará todas as nossas lágrimas. Esse anjo consolador estará conosco. Trabalhemos, traçando o nosso próprio suco, arando a terra, semeando a semente, para que mais tarde ela possa germinar, florir e dar os frutos sazonado da nossa própria condição, onde o jardineiro divino, Jesus de Nazaré, o amor de nossas vidas, possa nos dar. E quando chegou a hora do repouso, possamos receber, ele nos receber de braços abertos, com suas mãos generosas a nos abraçar para a seara da luz que ele nos ensinou e que ele nos chamou. Aos aflitos, aos deserdados, filhos de Israel, ele nos convida de forma absoluta. Às vezes encontramos até espíritas amigos que dizem assim: mas Carlos, o Consolador prometido não é Jesus? Eu disse: não. Jesus disse que ele viria e iriam receber, mas você não está preparado, porque não conhece, né, o Consolador prometido. Só depois que o Espiritismo veio, foi que ele começou a conhecer, porque o Consolador prometido é justamente isso, é o Espírito da verdade. Aqui o mundo não conhecia. E assim, ele mesmo, o Espírito da verdade, diz o seguinte: venho como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo como outrora, a minha palavra deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar todas as plantas e levantar as ondas. Eu revelei a doutrina divina. E como um bom secador, liguei os feixes bem espaço pela humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus nos convida a esta reflexão, nos dá essa grande oportunidade de libertação, mas é preciso, acima de tudo, construir esses valores. A vivência,
né? O amor deve surgir dentro de nós, mesmo que seja pequenino, um bocadinho desse amor, mas que ele trará para nós uma felicidade extraordinária, porque nos permitirá ver, acima de tudo, o quanto o Espiritismo nos faz melhores, o quanto o Espiritismo nos dá a oportunidade de sentir essa condição maior do Divino Mestre em nossos corações. O determinismo divino que abre todas as oportunidades, desde a imortalidade da alma, para que possamos cada vez mais encontrar forças para seguir o nosso caminho. E quando ele, na mensagem do Espírito da Verdade, ele diz: estou demasiadamente tocado pelas vossas, tocado de compaixão pelas vossas misérias, e veio aqui trazer, né, a vossa imensa fraqueza, mas trazer o amor que irá revelar, que irá conduzir todos nós para uma esfera melhor de paz, de amor e de esperança, onde todas as verdades se encontram. Só para te lembrar, falta 14 minutos. Certo. Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos encontrar a ação direta desse espírito extraordinário, porque a lápide do túmulo não encerra a vida. A morte é só um detalhe da nossa própria existência, é um detalhezinho, porque a lápide do túmulo não encerra. Dali o espírito se desprende e vai, através da verdadeira vida, encontrar-se resposta para todas as nossas ações. Aí o Espiritismo nos adverte e nos convida a uma reflexão maior. A vida é estuante, ela consegue, dentro dos processos reencarnatórios, dentro do amor divino que nos sublima a alma e que nos expurga de nós a dor, o sofrimento. São resignação que possamos prosseguir na tarefa sacrossanta da vivência desse amor. Porque nós, habitantes da Terra, quando a Terra estava pronta, Jesus exortou aos espíritos sofridos, deserdados, sem rumo, e trouxe todos os seus emissários para a grande transformação, passando de Moisés, Sócrates e Allan Kardec, para realizar justamente essa transformação gloriosa, onde o Espírito da Verdade, para poder chegar até nós, para que possamos conhecer o seu verdadeiro amor, lição imortal do seu evangelho de amor, né? E a sábia palavra compassiva de Jesus abriu espaço para que os deserdados de Capela pudessem chegar ao orbe terreno e lá, dentro de um esforço regenerador de si mesma, vencer as dificuldades no campo moral, para que mais tarde pudesse voltar a ver a sua luz do planeta original de radiante beleza. Dentro do processo evolutivo, nós vamos encontrar os caminhos, muitas vezes tortuosos, doridos, mas esses caminhos, essas dificuldades, dará condições de a gente poder conseguir restabelecer o nosso próprio espírito dentro do amor divino. Mas é preciso esforço, coragem, resignação, amor. Caridade se faz em todas as formas. A lógica do Espírito da Verdade, que está conosco para toda a eternidade, mas quantas vezes nós nos lembramos dele? Quantas e quantas noites dormimos sem sequer pensar nesse Espírito? Era uma tarde, era uma noite já próximo ao período outono na Europa. Allan Kardec, em sua casa, estava em reunião com o prefeito de Paris, o ministro do interior, a autoridade da Áustria e vários companheiros de jornada evolutiva.
naquele momento, o ribombar dos trovões eclodia os céus parisienses. Os raios, os relâmpagos e o ribombar dos trovões iluminava a cidade-luz daquela grandeza. Afirmava-lhe que naquele momento aqueles raios queimavam os miasmas da terra. A senhorita Jafé estava presente naquela reunião. Aproxima-se da janela para ouvir os raios e o ribombar. A chuva tamborilando no telhado naquele momento. Allan Kardec aproxima-se e a senhorita Jafé volta-se para ele, transfigurada no espírito da verdade, numa sementeira de luz que descia, jorrava sobre aquele ambiente para iluminar a todos, na grande certeza de que estaríamos hoje falando desse espírito extraordinário e relembrando a grandeza desse espírito nas verdades divinas que iluminar os nossos caminhos no progresso do amor sacrossanto do Cristo de Deus em nossos corações. Companheiros, companheiras do ideal espírita, amai-vos, instruí-vos, aprendendo dessas lições sublimes de Jesus, a ajustar os nossos corações e fortalecer a nossa alma para que possamos ser sempre o apoio e o desamparo de alguém. Não vamos fazer a crítica ácida que destrói, não, mas sempre palavras de amor, de gratidão e de esperança para a grande revolução, a revolução do amor, sublime em nossas consciências para um grande crescimento. A pandemia é tempo atual de muita dor e sofrimento dos entes queridos que partem, mas nenhum estará desassistido pelo Pai Criador de todas as coisas. Mas o Espírito da Verdade está a presidir e nos amparar. Só podemos considerar-se regenerados quando a perfeita fraternidade unir nossos corações nesse grande sentimento de amor e de esperança e do grande coração que deve amparar a nossa realidade. Jorge, esse espírito extraordinário que auxiliou Allan Kardec na sua jornada da evolução, na sua jornada do Livro dos Espíritos e da toda a codificação kardeciana. E nesta noite, meus queridos amados irmãos que nos assistem nesta noite, vou trazer uma mensagem do nosso mentor espiritual para todos nós, para fortalecer o nosso coração, o nosso amor seja mais forte, porque a presença dele nos inspira sempre o bem. A mensagem de Jorge diz o seguinte: avancemos. Hoje, como ontem, avancemos. As lutas árduas nos dão forças para a verdadeira vitória. Confiemos em Deus, mais que nunca. A marcha das civilizações no decorrer dos eivos é uma constante. O progresso é meta eterna. Renovemo-nos. A época de mudança e renovações. Busquemos um aprimoramento. A legítima riqueza humana está na bagagem de cada espírito. Formando um novo aprisco, estaremos criando oportunidades, as novas ovelhas para o rebanho do Senhor. Jorge, essa mensagem foi em 22 de outubro de 1981, na UNEG, a União Espírita Jaboatões. E assim, meus queridos, com essa mensagem, vejo quanto o ideal cristão se faz em nossas vidas. E esse espírito extraordinário, Jorge e seus prepostos, nos permite relembrar com exatidão e grandeza a mensagem consoladora do Cristo de Deus em nossas vidas. Conserva em nossos corações a emoção grandiosa de ter conosco esses espíritos magnânimos do amor
divino dentro de nós, numa felicidade que poderemos pleitear e alcançar pelas mais variadas ações do bem que possamos vencer, né? Aliviando as nossas dores, sublimando as virtudes divinas que devem fazer parte dos nossos corações, transformar o vício em virtude. Assim amaremos, assim seguiremos e assim, canalizando nossas forças para o ideal cristão em nossas vidas, nos dará crescimento, não é? Porque Deus consola os humildes e dá força aos aflitos. Todos, né, que suplicam o seu poder recebem as bênçãos aqui na terra e no mais além. Compreenda sentirmos a presença dele, porque depois dessa lida, em outra vida, vão renascer. Vamos construir valores para que naquele momento de exatidão, ao atravessar o portal da luz, possamos sentir a divina bondade do Pai a nos receber. Caridade, humildade, sentimentos de amor que devem iluminar os nossos corações. Assim, o devotamento, a abnegação são forças, virtudes essas que destroem o egoísmo, que consola, que ampara, que soergue, né? E assim vamos nos libertando dos sofrimentos morais, porque saímos da indigência espiritual. Porque a dor física fica no corpo, a dor moral segue conosco. Aqui na Terra... Falta 2 minutos, viu? Pode ser que Oi? caia. Falta 2 Pronto. minutos para cair a coisa. Pronto, eu vou terminando agora. Fica esses 3 minutinhos no meu relógio aqui para fazer a prece de gratidão a Deus e a Jorge, seus prepostos. Eu não sei se você vai fazer ou vou fazer a prece. Você faz. Deixa eu só agradecer ao povo pelo momento, pela noite de hoje, né? Aos fundadores da União Espírita Jabotoense, aqueles que ainda se encontram conosco e aqueles que já partiram ao plano espiritual. Agradecer de coração pela belíssima casa que deixaram para que a gente pudesse continuar esse trabalho maravilhoso. Então, a UNEG está de parabéns, todos nós estamos de parabéns, agradecendo a juventude também por tantos trabalhos exercidos nesse momento, nesse mês, não é, de aniversário. Muita paz para todos e Carlos pode fazer a prece final, já daqui um pouco cai a live. Eu queria agradecer a todos que ouviram as minhas singelas palavras e de gratidão deste ser imperfeito, mas permita a Deus que equilibre os nossos passos imperfeitos, dando luz e paz ao nosso coração, por toda a nossa generosidade, da estima doce e pura, de quanto nos recebe sem censura, ternos amigos meus. Eis-me ao sol da oração, para dizer-te, ó Pai, no infinito universo, na singela pobreza do meu verso, obrigado, meu Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dais hoje. Perdoa-nos, Senhor, a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo o mal, porque sois todo poder, bondade e perfeição, hoje, agora e para todos sempre. Muita paz. Assim seja. Ante as rogativas do nosso irmão, só temos a agradecer a Deus e a Jorge, mentor espiritual da nossa casa, e pedimos permissão para darmos por encerrado mais um ano de comemoração de aniversário, 39 anos de UNESP. Paz para todos. Assim seja. E amanhã o grupo estará em reunião. Não se esqueçam, de 8 horas. E assim, muito agradecer a dona Neuza pelas palavras. É um carinho imenso e eu fico muito feliz. Me emocionou muito, me fez sentir a chama dos espíritos nobres